Tadeu, a primeira coisa que eu vou pedir para o senhor é que o senhor diga o nome completo do senhor e que o senhor autoriza a gente a utilizar as imagens em nosso documentário. Falar. Vou tirar as fotinhas antes de demonstração. Então, José Tadeu Bento França. Autorizo plenamente que as imagens focalizadas sejam utilizadas no documentário que está sendo elaborado. Muito obrigado, professor. O senhor chegou em Maringá em 1974. Eu gostaria de entender, primeiro, como é que o senhor chega a Maringá, como é que o senhor descobre Maringá, e qual é a cidade que o senhor viu quando chegou aqui em 1974? Maringá já era não somente uma promessa, mas uma realização. É claro que o crescimento rápido desta cidade, projetada para 200 mil habitantes, e hoje com mais de 400 mil habitantes, fez com que, somada a um episódio logo após a minha chegada a Maringá, que foi a chamada Geada Negra em 1975, Maringá passasse por uma explosão em termos de um êxodo rural que não havia condições eficazes para ser abrigado, para ser realmente conduzido em termos de soluções adequadas na cidade que crescia. Principalmente a minha chegada a Maringá aconteceu pelo fato de uma convocação para lecionar na Universidade Estadual de Maringá e na Unidade Polo do Jardim Alvorada. Foi esta a razão, de ordem profissional, portanto, que fez com que eu deixasse o Umuarama, onde eu estava residindo, onde atuava como professor no Colégio Estadual de Umuarama e na então Faculdade de Ciências e Letras de Umuarama. Maringá passou a ser, portanto, a nova terra que nos acolheu. Quando eu digo nos acolheu, porque não foi somente a mim, mas como a minha esposa e aos meus filhos, que eram pequeninos ainda. Professor, Marcos, se quiser sentar. Esperando terminar a Tranquilo. O senhor comentou um ponto bem interessante, e eu imagino que o seu contato com o bairro Jardim Alvorada é porque o senhor também foi lecionar na Unidade Polo, né? Como é que era o Jardim Alvorada lá em 1974 e 75, esses anos iniciais da sua chegada em Maringá? Embora o bairro tivesse sido iniciado na década de 60, a verdade é que identificava-se muito mais como uma fazenda abandonada. A antiga fazenda Santa Lina, para onde vieram inúmeros ex-trabalhadores rurais após a geada de 75, posteriormente, demonstrava todo tipo de carências. Não havia água. Para que se possa entender bem, foi instalada uma torneira pública. Havia uma fila e as pessoas disputavam a água daquela torneira. Não havia menor urbanização. Energia elétrica, extremamente carente. A atual Avenida Sofia Razgulaev, em época de chuvas, transformava-se num rio e, consequentemente, numa grande erosão. Não havia o olhar da administração municipal de Maringá, até mesmo porque era mais uma área ainda com traços totalmente marcados pela visão rural do que foi, e o pior, um aspecto rural em estágio de grande abandono. Sim, projetava-se a Unidade Polo de Maringá.
E após haver iniciado o trabalho profissional da Universidade de Maringá, passei juntamente com outros colegas professores a lecionar também na Unidade Polo. Isso fez com que se ensejasse um contato próximo, não somente com estudantes, mas com pais de alunos, em função do quadro social precário. A violência era acentuada no bairro. Causou-me surpresa imensa, por exemplo, logo no decorrer de 1975, quando, ao chegar à Unidade Polo, o nosso guarda, o nosso responsável pela segurança, estava morto. Em função de quê? De facadas que ele havia recebido para buscar aquilo que era o essencial. Meninos que perambulavam pelas ruas com o objetivo de invadir a cozinha para ter acesso à merenda da escola, haviam sido os autores do crime. A instabilidade social era muito grande. E o senhor procurava as autoridades políticas, os representantes públicos, para tentar trabalhar com alguma resolução para aquele problema? Perfeitamente. Quem administrava Maringá era o prefeito Silvio Barros. Juntamente com os moradores, nós tivemos o plano, a ideia de nos organizar. Nesta organização, todos aqueles que podiam dar a sua contribuição dela participavam. Por exemplo, a igreja. Nem existia igreja no Jardim Alvorada. Mas aquele que era o religioso que respondia por missas ou celebrações, na época o Valério Dorizzi, ele se colocava à disposição. Então, muitas vezes, a igreja ia além dos seus trabalhos de culto, simplesmente. O salão que estava sendo construído, porque não havia igreja, tornou-se cenário de aprendizagem profissional para agricultores que, desempregados, eles eram especialistas no trabalho do campo, mas eles não tinham uma profissão para se manter na cidade. Então eram convocadas pessoas como pedreiros, marceneiros, eletricistas, encanadores e tantos outros profissionais para que pudessem ser professores desses nossos ex-volantes rurais, como uma forma de que eles viessem ter condições de manter as suas famílias. Eu era apenas um filiado ao antigo movimento democrático brasileiro. Eu jamais tive qualquer pretensão de ser candidato a um cargo eletivo ao chegar a Maringá. Foi, portanto, o trabalho desta associação originária. Em 1975, o senhor auxiliou na criação da Associação de Moradores do Jardim Alvorada, é isso? Né? Perfeitamente. Reunindo, mostrando claramente que ou nós nos organizávamos, ou nós não teríamos força política. Embora fôssemos já na época um setor de muitas pessoas, muitos moradores, quase todos eles nessas condições que eu estou me referindo. Humildes, carentes, pobres, desempregados. Era o retrato do Jardim Alvorada que começou em 60, nesta década, mas que até 74 mantinha ainda todas as características do maior bairro em termos territoriais de Maringá, mas do mais pobre bairro de Maringá. Quais foram os personagens políticos? Tem algum ruído? Eu tô vendo uma coisa e tô tentando identificar de onde é. Acho que é do Lava Jato. Tranquilo. Parece um balde enchendo, uma coisa tipo. Quais personagens que o senhor teve contato, ainda antes do senhor entrar na política de fato, né? Antes do senhor ser candidato a vereador em 76. Mas eu gostaria que o senhor destacasse quais personagens políticos que o senhor teve contato ali entre 74 e 75 na cidade de Maringá, sobretudo pelo seu vínculo partidário. O principal contato que nós fazíamos
Quando eu digo nós, é porque a associação de moradores tinha o seu presidente, que era um pai de aluno, Vicente Cimino, um pioneiro, saudoso Vicente Cimino, que juntamente com outros 40 integrantes desta associação, levavam conosco as reivindicações diretamente junto ao prefeito da época. Foi praticamente a única forma que tivemos em termos de buscar resposta às nossas dificuldades imensas. Por outro lado, logo já surgiu a necessidade, sentimos de perto, de um grande projeto capaz de mudar a fisionomia do Jardim Alvorada. Porque uma coisa é certa, Maringá, a partir da Avenida Colombo, entre a região sul de Maringá e a região norte, sempre houve um diferencial muito grande. Não só naquela época, mas ainda hoje. O bairro carente de ontem mudou, transformou-se em um bairro próspero. Mas podemos dizer assim que há, de certa forma, duas cidades de Maringá. O lado norte nunca foi, pelas administrações municipais que se sucederam, alvo de atenção que se compare, por exemplo, ao lado sul, em todas as áreas. As reivindicações, em termos de respostas, sempre demandaram muito trabalho, muita dificuldade, daí a insistência. Daí o fato de que esta associação foi a primeira grande alavanca capaz de chamar a atenção para os grandes dramas do Jardim Alvorada. Perfeitamente. Só um instante, Ok. Em 1976, o senhor foi eleito vereador pelo MDB. Na sublegenda do partido, concorreram nas eleições para prefeito Horácio Racanello, pelo MDB 1, e Valber Guimarães, pelo MDB 3, além de Antônio Assunção, pelo MDB 2. Eu queria que o senhor dissesse como foram aquelas eleições de 1976. O senhor levantou a bandeira do Jardim Alvorada, imagino que o senhor tenha trabalhado muito com essa questão do vínculo das massas populares. E quem eram essas figuras que concorreram pelo MDB? Pessoas da maior relevância, voltadas realmente pelo idealismo de servir. Da parte do Horácio Racanello, por exemplo, era um professor da universidade, como eu também era. O Valber Guimarães era deputado federal, já na época. E o Antônio Assunção, ele tinha uma grande experiência junto à administração do prefeito da época, que era o Silvio Barros. Portanto, o MDB tinha excelentes nomes. Entretanto, não obteve sucesso em termos de vitória para a Prefeitura Municipal de Maringá na época. Eu procurava já somar documentos que representassem compromisso. Nós partimos da seguinte ideia: nós não sabemos qual será o prefeito eleito. Então eu ia coletando compromissos escritos dos vários candidatos a prefeito, não somente os do MDB, como os da Arena, para que mais tarde pudesse ter assim um guia, um instrumental a embasar as reivindicações. Foi uma prática adotada. Um deles foi o Dr. João Paulino Vieira Filho. A carta, assinada por ele, com todos os compromissos firmados e que seriam iniciados logo após a posse na Prefeitura Municipal de Maringá. Não foi somente esta, foi uma. Entretanto, o resultado das eleições fez com que Dr. João Paulino viesse a ser eleito prefeito e estava fácil para a Associação dos Moradores de Jardim Alvorada realizar um debate, porque as reivindicações tinham sido não somente levadas,
para a população, como também corroboradas e avaliadas pela própria assinatura do então prefeito eleito. Foi desta forma que nós realizamos um trabalho ingente para alcançar as reivindicações. A conversa e a pauta sempre foi esta: o bem público em primeiro lugar. Terminadas as eleições, vamos trabalhar juntos por Maringá. E foi essa vertente que marcou o primeiro trabalho administrativo que eu considero de fôlego em termos do bairro de onde eu era originário. Tínhamos lá o compromisso firmado. Como resolver o problema de um bairro que não tinha galerias pluviais, não tinha rede de esgoto? Em sua maioria não era pavimentado. Sistema de água precário. Foram colocadas metas iniciais, por exemplo, a primeira delas, a necessidade urgente de adequar a antiga Codemar, Companhia de Desenvolvimento de Maringá, para que o drama da água deixasse de ser um problema tão sério, principalmente para o grande bairro do Jardim Alvorada. Houve melhorias nesse setor. Claro que o processo político sempre envolve pontos de vista diferentes. Por exemplo, depois de um ingente trabalho, foi tomada a decisão da administração municipal em termos de transferir o sistema de água da população de Maringá para a Sanepar. O sistema era excelente. Os candidatos do MDB, os vereadores do MDB, nós nos opusemos tenazmente a essa prática. Mas nós éramos minoria na Câmara Municipal. Sabíamos que a taxa do serviço de águas não seria o mesmo, que a população das periferias de Maringá, principalmente, teriam dificuldades para pagar a água consumida. Então, não conseguimos segurar a Codemar como um grande patrimônio a serviço do povo de Maringá, principalmente daqueles mais necessitados. Teve um projeto muito importante durante a sua gestão que tem a ver com a questão do Jardim Alvorada, que é o projeto Cura. Eu gostaria que o senhor falasse sobre o projeto Cura, como é que ele se desenvolveu lá no Jardim Alvorada. O projeto Cura partiu de conversações não somente com o prefeito João Paulino Vieira Filho, mas com a equipe administrativa toda, evidentemente. E partimos da seguinte realidade: implantar galerias pluviais, infraestrutura e pavimentação asfáltica no Jardim Alvorada seria o mesmo que condená-los, em termos de maioria populacional, a deixar o próprio Jardim Alvorada. A população, em termos de maioria, não tinha condições de pagar a contribuição relativamente ao asfalto. Qual foi o caminho encontrado? Foi este: recorrer a um financiamento do antigo Banco Nacional de Habitação. Isso aí foi feito um trabalho técnico excelente pela prefeitura da época, fazendo com que, fato inédito para a época, foi este aí: isentar os moradores do Jardim Alvorada do pagamento do asfalto que fosse passar em frente às suas moradias. Como uma alternativa, várias vezes eu mesmo fui até o prefeito municipal. Olhem, se nós pavimentarmos o Jardim Alvorada, cobrando a contribuição de melhoria, nós estaremos expulsando a maioria dos moradores do Jardim Alvorada, que são totalmente impossibilitados de pagar. Foi contemplada essa expectativa. A Prefeitura Municipal assumiu as obrigações junto ao BNH, Banco Nacional de Habitação, pelo pagamento das melhorias básicas de infraestrutura do Jardim Alvorada. Representou uma grande mudança. Nós passamos a ter condições, a água teria a sua galeria adequada, a pavimentação asfáltica começou a ser realidade. E vai aqui eu
presto a minha homenagem ao ex-prefeito saudoso João Paulino Vieira Filho. Quantas vezes eu vi no Jardim Alvorada com uma régua medindo a espessura do asfalto que era colocado lá para conferir se realmente era adequada, era sólida, correspondia àquilo que havia sido o compromisso anterior. Posso dizer assim que, independentemente de diferenças partidárias, o fato de eu ser um vereador do MDB e ele ser um prefeito da Arena, houve transformações muito importantes que fizeram com que o bairro passasse a ter uma fisionomia diferenciada, ao menos. Para que se possa ter uma ideia bem clara, ligação telefônica não existia na época em que eu passei a morar lá. Foi realizada uma ligação por iniciativa própria, a custo próprio, e que acabou sendo, por ausência de telefone público, um telefone que era usado pela comunidade também. Assim era o Jardim Alvorada. O projeto Cura, realmente somado a outras realizações, foi de uma grande resposta aos anseios iniciais do Jardim Alvorada. O bairro, na década de 70, passou, por exemplo, a contar com um centro esportivo que lá está, carente, extremamente carente de reforma, transformações, ampliações. Vejam, por exemplo, nós temos do lado sul da Avenida Colombo uma estrutura esportiva, uma Vila Olímpica. E do Jardim Alvorada temos, embora nós coloquemos muito essa realidade, hoje costuma-se dizer o lado que mais representa crescimento em Maringá é o lado norte, polarizado pelo Jardim Alvorada. Hoje, a região que foi a Fazenda Santa Lina abriga aproximadamente 100 mil habitantes. Só que ela continua carente ainda. Um centro esportivo da década de 70 não passou por reformas. Seria perfeitamente justo ter, da mesma forma, por que não, uma estrutura ao menos idêntica que há do outro lado de Maringá. A questão da saúde pública. Da mesma forma, aquela que foi construída na década de 70 está lá abandonada, com rachaduras, atendimento precário para a população. Então eu diria que, no passado como no presente, reivindicações a favor do bairro ainda demoram muito para obter respostas adequadas. Não é assim que não se dava atenção para o Jardim Alvorada e de repente passou a se dar. Não, a atenção que o meu bairro merece, a região, não cito apenas o Jardim Alvorada, mas toda a região da área norte de Maringá, que concentra a população, a metade da população de Maringá está concentrada nesta área. O Jardim Alvorada, se fosse um município, estaria entre os mais populosos do Paraná Este é um ponto atualmente. Importante. Tranquilo. O senhor acha que essa tensão que as autoridades políticas, sobretudo do executivo, que elas começaram a dar para o Jardim Alvorada foi quando perceberam que o Jardim Alvorada era o maior colégio eleitoral de Maringá e não era mais a Vila Operária? O senhor acha que isso estimulou as autoridades do Executivo a darem atenção ao Jardim Alvorada? Sim. Entretanto, quando perceberam que o Jardim Alvorada começou a ter voz, quando se organizou através de uma associação de moradores, quando esses moradores eles deram total apoio para o trabalho que eu realizava. Tanto é assim que, durante a convenção em que meu nome foi homologado como candidato a vereador em Maringá, e eu estando aqui há 2 anos praticamente, as condições de vitória eram difíceis mesmo. Os 40 integrantes da associação, com bandeirolas simples com o meu nome, eles foram até a Câmara Municipal reivindicar
que a candidatura que eu estava postulando representava um anseio para eles. Eu não me esqueço, por exemplo, do quadro comovente. Aqueles moradores de Jardim Alvorada, vindos do campo, com um chapéu de palha na cabeça. Nós precisamos de ter voz. E chegou a nossa vez. Então são dois fatores. Não foi só o fator populacional que pesou. Foi o fator de um despertar político que surgiu no bairro Jardim Alvorada. Ótimo. O senhor já comentou alguma coisa conosco, mas eu queria que o senhor destacasse como é que era e se houve embates com o prefeito em função de vocês serem de oposição na Câmara. Tinha muita tensão na época entre MDB e Arena, sobretudo nessas tensões com o João Paulino, ou não? Havia uma harmonia na Câmara? Havia uma oposição que realmente se colocava com firmeza, principalmente em termos de propostas. Eu citei agora há pouco a questão do sistema de água de Maringá. Então foi alvo de um debate acirrado. As reivindicações que tramitavam com certa lentidão, e nós precisávamos imensamente que elas fossem agilizadas. Havia uma cobrança firme. No Jardim Alvorada havia uma estrutura de som simples, onde se realizavam quermesses antigamente, chamada Barrica Som Estúdio. E quantas vezes esse sistema de som foi usado para que nós fizéssemos manifestações apresentando quais foram as reivindicações apresentadas e a resposta que nós precisávamos ter. O Jardim Alvorada, por exemplo, precisava imensamente ter uma escola de preparação de mão de obra. Acabamos tendo resultado positivo na reivindicação. Entretanto, ela não se consolidou. Se existe um lugar de Maringá onde nós precisamos de um colégio profissionalizante efetivo, é esta região. Quando eu cito problemas do passado, não significa que eles não existam mais. Mudaram a fisionomia apenas. Mas havia uma oposição firme, porque nós estávamos sob uma ditadura militar. Primeiramente governava o Brasil, o Ernesto Geisel. Eu me recordo perfeitamente o líder da bancada do MDB na Câmara dos Deputados, o deputado José Alencar Furtado, recentemente falecido. O primeiro pronunciamento que ele fez na Câmara dos Deputados, ele focalizou. E como não se revoltar quando pessoas eram assassinadas, torturadas, exiladas ou simplesmente desaparecidas? Temos o caso, quando posteriormente fui constituinte, a esposa, não vou dizer a viúva, do ex-deputado Rubens Paiva, esteve em Brasília com os filhos. A queixa que ela fazia: eu quero saber qual foi o paradeiro do meu marido. Os meus filhos querem saber o que aconteceu com o pai deles. Então foi uma época de profundos enfrentamentos, não só em termos de município, mas de Estado, em termos de união. Nós tivemos aqui em Maringá um jovem que às vezes não é lembrado, mas os jovens principalmente chegaram a entender em certa fase que a única forma era o enfrentamento direto, aberto. Arlo Preis, irmão de quem foi nosso deputado estadual, João Preis, ele acabou sendo morto naqueles tempos. De Apucarana, um jovem estudante que acabou da mesma forma sendo assassinado. Havia proibição de reuniões de estudantes na universidade. Havia um setor de investigação, o Serviço Nacional de Investigações, propalado pelo Brasil inteiro. E nós não éramos exceção. Então nós usávamos as alternativas
de protesto que estavam ao nosso alcance. Posteriormente foi o general João Batista Figueiredo. Mas foi uma época de extremas dificuldades, sim. Vocês do MDB, especialmente o senhor que teve essa atenção especial com os mais carentes, como o exemplo do Jardim Alvorada, mas o senhor se lembra quando o João Paulino promoveu um processo de higienização social com a retirada das favelas que nós tínhamos pela cidade, como que vocês, enquanto vereadores, reagiram àquela situação? Primeiramente, essa retirada das favelas passou por um processo, de certa forma, clandestino. Não houve repercussão, não houve, assim, um conhecimento mais profundo das intenções. Posso dizer assim que, quando nós deparamos e o problema chegou até nós, praticamente já se estava consumado. Não houve uma mobilização, porque a estratégia usada pelo que nos chegou posteriormente foi esta. Era oferecido um certo valor para o morador do barraco que ali estava. Quase todos eles, ao depararem com um valor que para eles era de importância, vendiam. Então foram vendas, entre aspas, com a consequente urbanização posterior das áreas onde estavam esses barracos, que foram feitos à surdina. Nós não queríamos jamais, e a nossa posição sempre foi essa, que Maringá fosse considerada uma cidade sem favelas a preço da expulsão de moradores que habitassem esses barracos. Entretanto, pelo fato, talvez, de que o número não era um número expressivo e que a estratégia não representava uma violência praticamente contra os moradores, é que foi uma fase de extinção praticamente desse universo pequeno de barracos, mas que acabaram sem conquistar o peso que deveriam ter alcançado em termos de futuro, em termos de segurança para eles. Então eu posso assegurar que nem me recordo que a própria imprensa na época tenha alertado para esse problema. E nós, na Câmara Municipal, não chegou jamais qualquer reivindicação, qualquer denúncia, focalizando o drama de que era uma campanha orquestrada para eliminar a presença desses moradores daqui de Maringá. Em janeiro de 1979, o seu colega de partido, Silvio Barros, ele faleceu devido a um infarto fulminante no aeroporto aqui de Maringá. O que o senhor se lembra dessa tragédia e como é que era? O senhor já comentou que o senhor teve contato com o Silvio e tal, mas o senhor era próximo ao Silvio? Na época eu era vereador em Maringá. O que houve foi o seguinte: o Silvio Barros havia deixado a prefeitura, foi sem qualquer dúvida um grande administrador em Maringá, e postulava uma vaga na Câmara dos Deputados. Foi candidato a deputado federal. Entretanto, ele não obteve êxito. Isso representou para ele um drama imenso. Na época, por que não? Eu emprestei apoio a Silvio Barros para deputado federal. Não houve êxito. Pouco tempo depois, ele ligou para minha casa. Nesta ligação, ele se queixava muito de correligionários do antigo MDB, que praticamente não haviam caminhado com ele nessa postulação que era ser deputado federal por Maringá. Ele externava os agradecimentos dele pelo apoio que eu havia dado na condição de vereador
e garantiu que esta derrota era um estágio apenas na vida dele e que ele voltaria em condições mais adequadas para que a bandeira da democracia que ele empunhava em nome do MDB voltasse a flutuar nos céus de Maringá. Ele até concluiu dizendo que ele gostaria de contar com a minha presença ao lado dele quando ele retornasse à vida pública, postulando outra candidatura, como ele pretendia. Qual foi o fato que aconteceu depois? Foi esse fato surpreendente que surpreendeu Maringá, e particularmente a mim, que viajei por vários municípios ao lado dele, pedindo votos. Foi a morte absolutamente inesperada do Silvio Barros, que ficou marcado como um grande expoente de Maringá. Então foi assim, lamentável, com toda sinceridade, mas uma perda precoce de alguém que tinha realmente uma grande contribuição futura a emprestar. Na realidade, mesmo nos palanques, ele fazia questão de anunciar: eu sou socialista, voltado, e a minha administração voltada para os mais humildes, aqueles que mais precisam de prefeito, de deputado federal e assim por diante. Tivemos na família dele pessoas que fizeram a trajetória e ainda estão presentes na vida pública com uma visão política diferenciada, mas é o processo democrático que todos nós devemos respeitar. Sem dúvidas. Nas eleições de 1982, o senhor disputou e venceu como deputado estadual pelo PMDB. Como foram aquelas eleições quando o senhor passou a representar Maringá na Assembleia Legislativa? Pois bem, o mandato de vereador anterior foi de 6 anos. Além dos 4 anos normais, o então presidente João Figueiredo prorrogou. Eu cumpri 2 anos de vereador biônico, que era o termo usado antigamente para caracterizar aqueles que cumpriam um mandato para o qual eles não receberam votos. Nós não fomos votados para 6 anos, fomos votados para 4 anos. O meu trabalho foi este: Jardim Alvorada, periferias, Universidade Estadual de Maringá. Por exemplo, nós precisávamos de uma fazenda experimental para os estudantes da UEM, do mesmo sistema como no bairro. Reunião com o então prefeito Rodolfo Purpur, as entidades representativas de Maringá, a comunidade do distrito de Iguatemi, que nos deu pleno apoio. Foi quando se decidiu por pleitear ao Ministério da Agricultura a área experimental em termos de aprendizagem dos nossos estudantes da UEM, que se localizava em Iguatemi. Então foram metas, foram objetivos em que a própria sociedade se mobilizou, se organizou. Houve a presença marcante também do então arcebispo Dom Jaime Luiz Coelho. Em outras palavras, as forças de Maringá aprenderam a caminhar unidas em termos dos pleitos para a nossa cidade. Em 1982, primeiramente, eu fui convidado a ser candidato a vice-prefeito do então candidato Saíde Ferreira, que estava afiliado no PMDB. Feita uma avaliação, juntamente com a minha família, os amigos mais próximos, a Associação dos Moradores do Jardim Alvorada, houve principalmente um apoio muito grande para que eu saísse candidato a vice-prefeito. É uma presença que continua diretamente em Maringá, voltado para os objetivos que já foram
pautados e conquistados em boa parte, foi quando houve uma grande transformação política na esfera nacional. Eu já havia dito o sim. Eu sairia candidato a vice-prefeito Cede Ferreira, objetivando somar forças para conquistar a prefeitura para o partido, para o povo de Maringá, através do nosso partido. Foi quando o líder caçado por Ernesto Geisel, da Câmara dos Deputados, que fez aquele discurso: eu quero ser a voz dos órfãos do talvez e do quem sabe, das viúvas do talvez e do quem sabe, fazendo alusão à sucessão de arbítrios que foram praticados pela ditadura militar e que são catalogados com muita propriedade numa publicação coordenada por Dom Paulo Evaristo Arns, cardeal arcebispo de São Paulo, sob o título Brasil Tortura Nunca Mais. Caçado, ele visitava os antigos correligionários. Passada a fase e tomada a decisão de uma transição democrática, ele resolveu voltar à vida pública, novamente, em função da anistia. Foi quando ele me fez uma visita em minha casa e perguntou o que eu pretendia nas eleições de 82. Eu comentei com ele e eu aceitei ser candidato a vice-prefeito na chapa de Cede Ferreira, filiado ao PMDB, objetivando somar condições para que um dos candidatos venha a ser eleito prefeito. E ele me fez um apelo: Tadeu, com a experiência que eu tenho, não é o momento de você ser candidato nem a vereador, que você já cumpriu por 6 anos, e nem a vice-prefeito de Maringá. Eu notei na cidade um movimento, conversando com várias pessoas, muito favorável ao seu nome em termos de uma postulação diferenciada e maior. Eu pretendo que o meu filho, que ficou como deputado federal no meu lugar em Brasília, Heitor Alencar Furtado, seja candidato a deputado estadual. Percorrendo os municípios próximos a Maringá, eu certifiquei de que o seu nome está muito bem situado, não só em termos da cidade de Maringá, como da região toda. É hora de você sair candidato a deputado estadual. Vamos conversar com o candidato Saíde Ferreira, com o Dr. Horácio Racanello. Eles vão entender. E eu, particularmente, como pai, eu gostaria muito que o meu filho, Heitor Alencar Furtado, tivesse boa companhia na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Assim os fatos aconteceram. Fizemos uma reunião com os então candidatos a prefeito do PMDB. Eu declinei da candidatura a vice-prefeito, assumiu em meu lugar o então vereador Noboru Yamamoto, e eu fui disputar a eleição para deputado estadual. Foi exatamente nessa campanha que, numa forma inusitada, lamentável, o jovem Heitor Alencar Furtado acabou sendo assassinado num posto de gasolina pertencente ao município de Jandaia do Sul, confundido por um policial como que se fosse um marginal, de uma forma inesperada, simplesmente que tanto enlutou a família e todos nós que éramos correligionários. Assim foi o meu precedente ao postular a candidatura a deputado estadual. Como que era o Saíde, assim, enquanto figura? Ele já havia disputado uma eleição municipal, não havia ganho, mas em 82 ele vence, tendo como vice o Noboru Yamamoto, que o senhor citou. O senhor vence para deputado
estadual, mas quem era Saíde Ferreira? Eu quero saber um pouquinho mais dele enquanto figura nos bastidores. Na realidade, além de um médico competente, um empreendedor. Eu observava bastante o aspecto do perfil administrativo que uma pessoa filtra, demonstra. Então, uma pessoa altamente responsável, antes de ser candidato a prefeito, anteriormente, ele tinha disputado uma campanha vereador. Então, ele não conseguiu eleger-se vereador, não conseguiu eleger-se prefeito pela primeira vez. Era a terceira disputa eleitoral da qual ele estava participando. E ele condicionava determinados apoios. Havia vários candidatos a deputado estadual pelo PMDB. Na época, por exemplo, poderia lembrar o Ferrari Júnior, o Carlos Alberto de Paula, o meu nome, que estava colocado como candidato a deputado estadual pelo PMDB. Então, os candidatos a prefeito, eles eram apoiados, havia praticamente um acordo interno. Quem vai apoiar quem? Para que houvesse um certo equilíbrio de forças, em função até mesmo das pesquisas que saíam naqueles momentos. Então foi feita uma constatação de que eu poderia fortalecer a candidatura do Dr. Saíde Ferreira. Eu sempre tive na conta de uma pessoa adequada para os destinos de Maringá. Eu posso assegurar o seguinte, que ele foi um grande administrador nessa cidade. Como deputado estadual, ele chegando a Curitiba, eu fazia questão de estar no aeroporto. Todas as obras que foram de iniciativa da administração dele aqui em Maringá. Todas. Desde a mudança da estação rodoviária, aquela questão do buracão na Avenida Morangueira, a construção do Teatro Calil Haddad. Poderíamos enumerar tantas, mas eram obras que eram acompanhadas por mim, na condição de deputado estadual, o mais votado em Maringá na época. Então, ao lado dele, eu realizava visitas aos secretários de Estado, audiências com o governador José Richa, que foi, sem sombra de dúvida, um grande governador para o Estado do Paraná, que sempre buscava soluções democráticas para a situação. Eu sou professor aposentado, mas continuo como professor. Eu me recordo ainda da primeira greve de professores. Não fazia um mês que o José Richa havia assumido o governo do Estado do Paraná. Iniciada a greve, ele me chamou para conversar com ele. O que os professores estão querendo? Os professores da rede estadual de ensino. Eu falei assim, olha, há várias reivindicações, mas uma delas, e a mais premente, mais justa que eu entendo, é o respeito ao piso de 3 salários mínimos para o professor do Paraná, que já era um compromisso firmado anteriormente e que não está sendo cumprido. Eu me recordo das palavras dele tão simples. Ele falou assim, olha, havia esse compromisso? Ele ligou diretamente para o secretário das Finanças, Erasmo Garanhão. Está definida a manutenção ou retorno do piso salarial reivindicado pelos professores do Paraná. Então era forma assim, muito fraterna, descontraída, informal de governar. Ele era o governador do estado do Paraná. Posso dizer que não só o projeto de eletrificação rural em todo o estado propiciou uma grande mudança, como uma parceria direta com os municípios. Como deputado estadual, propus a CPI dos municípios. Por quê?
O estado dos municípios era de insolvência em grande parte deles, principalmente os pequenos. Às vezes, os prefeitos, desejosos de buscar resposta para os anseios da sua comunidade, contraíam débitos impagáveis. Eu me recordo nitidamente, por exemplo, aqui Atalaia. O prefeito havia adquirido uma moto niveladora, sendo que a dívida seria paga em dólar, os contratos de leasing. A prefeitura comprometeu todo o ICMS na compra desse equipamento. Eram situações angustiantes. Então eu demonstrava para o governador o quê? Nós precisamos remodelar o atendimento aos municípios do Paraná. Então, através da CPI dos municípios do Paraná, nós podemos estabelecer, mostrar um leque de como era difícil ser prefeito no estado do Paraná. E por que é que os prefeitos chegavam de pires na mão no Palácio Iguaçu? Porque eles estavam simplesmente sem condições de governabilidade. Ele tomou a iniciativa de instituir o PAN, Programa de Apoio aos Municípios, em que, discutindo-se com vereadores, com os deputados votados nas suas regiões, com as lideranças comunitárias, eram elencadas as principais necessidades dos municípios do Paraná. E com o apoio de recursos do Banco Mundial, essas obras foram realizadas, passaram a ser concretas em termos do estado do Paraná. Então, por isso que havia certos equívocos na época que às vezes fazem bom lembrar. Por exemplo, uma delas foi a polêmica. Os postes que vão ser usados no processo de eletrificação rural no Paraná devem ser de concreto ou devem ser de madeira, afinal de contas? Foi um debate acalorado. Se fosse hoje, não haveria nem espaço para uma discussão como essa. Não há por que cortar o nosso verde dos bosques para plantar postes de madeira. Entretanto, foi uma polêmica. Eu posso assegurar que, com o apoio do governo do estado da época, comandado por José Richa, solidário ao prefeito Said Ferreira, com o trabalho dos parlamentares, porque o trabalho do parlamentar não é o deputado que recebe impostos. O deputado é um embaixador da administração municipal, junto ao governo estadual em Curitiba ou junto ao governo federal em Brasília, além de elaborar leis, é claro. Sem dúvidas. O senhor participou da eleição de 86 para a Assembleia Nacional Constituinte, né, que aconteceu de 87 a 88. O senhor, evidentemente, foi eleito deputado federal também pelo PMDB, após receber pouco mais de 37 mil votos. Na Constituinte, o senhor integrou a Subcomissão da Educação, Cultura e Esporte, entre várias outras. Como que se deu integrar a Constituinte? E também o senhor levantou a bandeira dos indígenas nesse debate, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Os deputados chegando a Brasília, a nossa missão era escrever a nova Constituição do Brasil, a nossa missão prioritária. Então nós fomos nos organizando, primeiramente nas grandes comissões temáticas. Por exemplo, a comissão a que eu pertencia, Família, Educação, Cultura, Esportes, Comunicação, Ciência e Tecnologia. É um universo muito grande. Dentro dessa comissão temática, selecionava-se um dos aspectos fundamentais. No caso, eu fiquei na subcomissão de Educação. A nossa preocupação foi com a questão das verbas para a educação. Uma delas é de suma importância. A educação, dever do Estado, o ensino de boa qualidade.
Então, a necessidade fundamental que existia, e tão questionada, tão descumprida ultimamente que veio a ser, de destinar 13% do orçamento para as universidades. E o mínimo de 25% pelos estados e municípios. Porque uma grande verdade é esta: se nós não apostarmos na educação, a criança é a nossa maior riqueza, é o cidadão adulto do amanhã, é quem vai gerir os destinos de um país. Veja o disparate que existe entre o nosso nível tecnológico e os dos chamados países desenvolvidos. A grande diferença está no conhecimento. Estamos passando agora por uma pandemia. Notem a dependência que nós temos de outros países para obter até mesmo a vacina necessária para salvar as vidas de nossa gente. Por quê? As nossas escolas, via de regra, são escolas sucateadas, desaparelhadas tecnologicamente para os desafios do amanhã, ausentes em termos de formação tecnológica e profissionalizante, professores mal remunerados. Os países que se desenvolveram grandemente são aqueles que apostaram na educação. Então, grande parte do nosso trabalho foi voltado para a esfera educacional. Enquanto os trabalhos se realizavam, o presidente Ulisses Guimarães deparou com uma realidade. Os direitos indígenas estavam sendo altamente questionados. Vamos citar um exemplo. Postulava-se que os direitos constitucionais a favor dos índios não cobrissem aqueles que são aculturados. O que se entende por aculturado? É aquele, por exemplo, que se comunica em língua portuguesa. Se ele sabe comunicar em língua portuguesa, ele não deve ter os direitos assegurados porque ele não é mais um índio, afinal de contas, ele se comunica em língua portuguesa. Estava ficando para um plano secundário. Havia discursos que proclamavam que a demarcação de áreas indígenas pode significar a instituição de verdadeiros feudos dentro do Brasil. Isso pode evoluir para uma ruptura à soberania nacional, uma ameaça para a soberania nacional. Quando é absolutamente inverossímil. Os índios são os mais fragilizados, são os primeiros que reivindicam proteção ao Estado. Nas múltiplas invasões que sofrem e que sofriam. Extração de madeiras em áreas indígenas, invasões do passado e do presente, a mineração indiscriminada, à base de mercúrio, principalmente contaminando fontes e rios. Esta era a realidade indígena. Foi quando ele, conversando comigo, ele falou assim: nós precisamos reforçar os direitos indígenas na Constituição. Eles precisam ter voz e vez na legislação maior do país a ser outorgada para o Brasil. Eu vi. Preciso que haja um fortalecimento político. O que pode ser feito? Bom, eu acho que uma coisa é a presença dos índios em Brasília. Eles têm que ficar visíveis, que eles existem, que estão aí. Há pessoas que imaginam que nem existam mais índios no Brasil. Foi quando fizemos uma mobilização, somando 42 constituintes na criação da chamada Frente Parlamentar Indígena. Constituintes, deputados federais e outros senadores, para analisar temas básicos como as hidrelétricas em áreas indígenas, a participação dos índios em benefícios de áreas que sejam
objeto de mineração nas áreas deles, nas terras onde vivem, situação que não foi simplesmente contemplada até o presente momento. A demarcação efetiva de áreas indígenas no prazo máximo de 5 anos, após a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil. Nós continuamos à espera. De qualquer maneira, os trabalhos foram realizados. Por meio da Frente Parlamentar Indígena, nós conseguimos manter, em caráter constante, durante toda a duração dos debates constitucionais, 200 índios, ao menos, representando todas as etnias do Brasil. Contamos também com o apoio importantíssimo do CIMI, Conselho Indigenista Missionário. Deparamos com o quadro extremamente grave pelo qual eles passam, historicamente têm passado, e que continua sendo um grande desafio em nosso Brasil. Era de tal maneira incompreensível a situação do índio que a primeira vez que foi tomada a decisão de receber índios nas galerias do Congresso Nacional, ao chegar ao parlamento, eu deparo com a presença de um grupo de líderes indígenas, entre eles o cacique Raoni. E notei que todos eles estavam tristes, de cabeça baixa. Fui conversar com o Raoni. Raoni, o que está acontecendo? Está triste por quê? Agora que nós estamos aqui dispostos a marcar presença dos índios na Constituição brasileira. E a resposta dele foi esta: não nos deixam entrar. Eu fui falar com seguranças do Congresso Nacional. Mas por que vocês não estão deixando que os índios entrem, participem? Eles estão sem paletó e gravata. Então, chegava-se a tal ponto. Então, nós fizemos uma programação que alcançou sucesso, pelo menos em termos de aprovação das leis das quais eles precisavam. Combatemos essa postura pérfida de que índios que falam português não devem ser beneficiários de direitos indígenas. Os índios passaram a frequentar as galerias do Congresso Nacional, do Congresso Constituinte, o que foi de grande importância, sem qualquer sombra de dúvida. E eles passaram a ser enxergados sob um outro prisma, sob outra realidade. Vários índios, principalmente mais jovens, eles já eram portadores de curso superior, que eles eram índios formados em agronomia, em administração de empresas, por exemplo. Os mais pilotos, tínhamos as mais diferentes conformações. Mas nós combinamos uma estratégia. Qual a estratégia? Na hora, a presença do Congresso Constituinte, eles viriam com as marcas originais da nação a que eles pertenciam. Então, rostos pintados, urucum, genipapo, afinal de contas, tudo aquilo que representava a sua vertente indígena, a sua marca indígena. E durante o dia, eles ficavam assim de calça jeans, camiseta normalmente, passando nos gabinetes dos deputados, conversando. E eu notava que os deputados não percebiam que os índios que apareciam depois, lá no Congresso Nacional, eram os mesmos com que eles haviam conversado no gabinete, em termos de reivindicações dos direitos deles. No dia da votação do capítulo indígena na Constituinte, nós colocamos 100 índios de um lado, 100 índios de outro, nos corredores do Congresso Nacional, todos eles com uma borduna na mão direita, ou com arco e flecha. Foi quando recebi uma ligação do então presidente Ulisses Guimarães. Tadeu França, olha, os deputados estão com medo de passar no meio desse corredor de índios que aqui está, para que observem o quadro
O próprio Ulisses Guimarães ele estava em dúvida. Ele falou assim, olha, presidente, o senhor pode ficar tranquilo. Esses índios não vão agredir nenhum deputado, não vão descer a bordura na cabeça de ninguém. Você se responsabiliza pela disciplina desses índios? Sim, eu me responsabilizo, porque eu conheço os índios que estão aqui representados. Então, eles estiveram presentes durante a votação, que era o ato mais importante. Ao término da votação, ele disse o quê? O plenário dos índios do Brasil, aqui representado, foi o mais comportado de todos os lobbies que existiram durante todo o processo de redação, de escritura da Constituição da República Federativa do Brasil. Em função dessa estratégia que foi indispensável. O problema dos índios existe aqui em Maringá também. Continua sendo um drama, como todos sabem. Índios nas ruas. Às vezes se torna difícil entender. Eu posso sim dizer que aqui no Paraná já criou-se um hábito antigo de transformar o índio em pedinte de esmolas, de manipulação de comunidades. Índios que às vezes vêm de Manoel Ribas, por exemplo, de Tamarana, de vários lugares do Paraná. Às vezes, os próprios líderes são levados a equívocos. Quantas vezes, para plantar soja em áreas indígenas, negocia-se com as lideranças a cessão das áreas? Então, muitas vezes, esses índios não têm condições de sobrevivência na própria área e vêm para as cidades pedindo esmolas. O senhor tinha destacado uma informação que eu achei bem interessante, que quando o senhor concorreu como deputado federal, o senhor tentou negociar ou sensibilizar Horácio Racanello para também disputar, para fazer uma espécie de uma dobradinha para estadual e federal. Como é que foi isso? E o Horácio também. Quem era o Horácio Racanello? Era uma pessoa que vivia no Império e tal. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho sobre esses bastidores. Bem, em 1986, aconteceram as eleições para eleger o Congresso Constituinte. Eu já havia cumprido 6 anos de mandato como vereador, mais 4 anos como deputado estadual. Como deputado estadual, eu atendia não apenas Maringá, como aproximadamente 30 municípios da região de Maringá, cujas demandas chegavam até o governo do estado. Dr. Horácio Racanello, como citei anteriormente, nós dois, juntamente com o professor Renato Bernardi, nós éramos professores da Universidade Estadual de Maringá. Ele concentrava o trabalho político dele mais em termos da cidade de Maringá. Um grande orador, um grande amigo, com toda a consideração que tinha, mas eu avaliava que era chegado o momento de eu buscar a disputa de uma cadeira na Assembleia Nacional Constituinte. E eu gostaria muito de ter trabalhado com ele, em termos de um trabalho solidário. Eu reconhecia a grande liderança que ele havia conquistado em Maringá, mas, com o tempo, embora eu houvesse chegado a Maringá bem mais tarde, eu sentia, as pesquisas apontavam isso, eu somava uma grande aceitação em termos de Maringá. Tanto é assim que, para deputado estadual, Maringá, na época, o eleitorado estava por volta de 100 mil eleitores. Entre todos os candidatos a deputado estadual, eu fiz 22 mil votos só dentro da cidade de Maringá. O que, para a época, era uma votação muito expressiva. Então, eu convidei para que nós fizéssemos um trabalho conjunto. Dr. Horácio Racanello, o senhor foi candidato a deputado estadual, foi candidato a prefeito, foi candidato a senador, ele chegou a ser candidato a senador também. Então, chegou a hora de nós aproveitarmos todo o seu potencial num cargo
com o mandato eletivo conquistado. O seu trabalho político em Maringá é absolutamente incontestável, mas o mandato nos enseja condições, o senhor sabe disso melhor do que eu, de trabalhar mais eficazmente a favor da comunidade. Então, vamos fazer um acordo? Com todo respeito, o senhor sai candidato a deputado estadual. Eu saio candidato a deputado federal. Pelo que nós notamos, a nossa receptividade é tão grande que a sua eleição para deputado estadual vai acontecer na comarca de Maringá, juntamente com a minha federal, somando forças. Mas na época, o grande amigo Horácio Racanello, ele não aceitou essa condição. Ele disse assim: olha, Tadeu, vamos então fazer o seguinte, você saia deputado federal, eu também saio deputado federal, e nós dois vamos trabalhar juntos na elaboração da nova Constituição do Brasil em Brasília. Eu falei assim: olha, eu considero uma estratégia errada. Nós dois dividindo forças, pode não dar certo os nossos planos. Mas, infelizmente, ele não acatou o meu convite, não aceitou, e saiu disputando uma vaga na Assembleia Nacional Constituinte, e o resultado, todos sabem, ele não conseguiu de forma alguma eleger-se deputado federal constituinte. Mas sempre foi uma pessoa digna do maior respeito, consideração, companheiro de partido de todos os momentos, juntamente com tantos outros que eu menciono. Tadeu, para a gente encerrar aqui, uma pergunta que ela é estratégica para nós. Quer dizer, o senhor chegou em Maringá em 74, viu uma perspectiva de cidade, enfrentou desafios no Jardim Alvorada, foi vereador por 6 anos, foi deputado estadual por mais 4, depois é deputado da Assembleia Constituinte. Eu queria que o senhor falasse como que era Maringá no final da década de 1980. Qual era aquela Maringá que nós tínhamos naquele período? Em 1980, Maringá já era esta bela cidade que é atualmente. Há um fator que eu ainda hoje destaco. O que tem faltado para Maringá? União política. Nós vemos ainda muita disputa ao surgir uma nova liderança. Há tantos ataques, às vezes gratuitos, que convergem em torno daquela liderança. Isso aí faz com que a nossa representação política nas várias instâncias seja uma representação fragilizada. Este lado político é que falta o amadurecimento. Nós observávamos, por exemplo, em outras regiões, há uma imunidade maior. Se nós formos perguntar, agora há pouco você falava no doutor Said Ferreira, foi um grande prefeito. Quem hoje em Maringá representa uma continuidade do prefeito Said Ferreira? Quem hoje representa uma continuidade do ex-prefeito João Paulino Vieira Filho, do ex-prefeito Adriano Valente? Só para fazer umas perguntas. Não houve a consolidação de um grupo político em parceria. Por exemplo, se alguém se elege deputado estadual, o trabalho que ele faz, que é um trabalho de intermediação, muitas vezes, ainda mais antigamente, quando não havia a divulgação por rádio, por televisão, Assembleia Nacional Constituinte, não havia televisão para o Brasil todo como há hoje em dia. Então, muitas vezes, o trabalho desses parlamentares em termos de Estado ou de União fica a ser um trabalho mais escondido. Então, o apelo que nós faríamos seria este aí.
E gostaria de fazer uma breve referência. Maringá, no seu aniversário, 10 de maio de 1947, fundação. Não vale só para Maringá, mas apenas um lembrete para quem está nos ouvindo. Todas as cidades do norte e noroeste do Paraná são um pouquinho mais velhas do que a sua inauguração. Aqui estiveram representantes. O primeiro desbravador que esteve em Maringá foi um padre da congregação dos Palotinos, Emílio Clement Scherer, que veio com algumas famílias de pioneiros e que construíram a Capela São Bonifácio para quem vai em direção ao Vale Azul. Isso foi em 1939. Vejam quantos anos antes da data oficial da criação do município. Então eu cito esse fato como uma curiosidade apenas. Maringá foi vocacionada para crescer. Tivemos um urbanista, Jorge Macedo Vieira, um grande urbanista. Tivemos um paisagista, doutor Teixeira Mendes, mais tarde substituído pelo jardineiro de Maringá, Aníbal Bianchini da Rocha. Foi uma cidade planejada. É menor do que Londrina em termos de população, sim, mas sem dúvida nenhuma é mais bela que Londrina, porque foi planejada, organizada, com as suas amplas avenidas. O que nos falta realmente, após ter cumprido essa trajetória, mais tarde participei também de uma secretaria de Estado, juntamente com o governador da época, Roberto Requião, quando foi governador pela primeira vez. O que nos falta é esse fator. Não atiremos pedras contra aqueles que nos representam, às vezes sem verificar se eles são merecedores das pedradas que contra eles foram dirigidas. Ajudemo-nos. Nós precisamos de lideranças fortes para Maringá. As conquistas das quais nós precisamos não acontecem se nós não tivermos força e voz para nos fazer valer politicamente. Criticada ou não, a política, mesmo para aqueles que a detestam, eu diria, mesmo que você considere a política um mal, o que não é, mas é um mal necessário, porque dela dependem até as decisões que vão segurar a vida dos cidadãos. Nós estamos perto de 500 mil mortos por uma pandemia. O Brasil poderia ter sido o primeiro país a iniciar o processo de vacinação. Hoje, com as 2 doses, nós temos aproximadamente o quê? 10% de brasileiros vacinados. Por erro na hora da tomada certa de decisões políticas. Vamos deixar para depois, para mais tarde. E muitas vezes, como acontece agora, pagam-se com vidas inocentes. Dificilmente alguém que nos está ouvindo não tem ou alguém da própria família, ou dos seus parentes, ou dos seus amigos mais próximos, que tenha sucumbido em função dessa maldição que se tornou a Covid-19. União política é vital. Maringá, tão bela, tão amada, tão importante, cidade canção, o nome nascido de um poema de Gilberto Carvalho, projetada para 200 mil habitantes, hoje somos aproximadamente 417 mil. Tem tudo para escrever uma história cada vez mais linda. Terceira cidade do Paraná. O que nos é uma grande conquista, uma grande realização. Em 80 já era essa terceira cidade do Paraná. Maringá, uma cidade em entroncamento regional, que polariza 100 mil habitantes, que se valeu da experiência da colonizadora, de fundamental importância, Companhia de Terras Melhoramentos Norte do Paraná, que pioneiramente conseguiu valorizar em toda a nossa região 70 mil propriedades de pequeno porte, ou no máximo de médio porte, incentivando o agricultor a morar na própria terra.
viabilizando estradas seguindo os cursos dos rios para que o acesso da água fosse fácil. Tudo isso faz com que nós nos orgulhemos das nossas origens, do nosso 1980, do nosso presente e do nosso futuro. Então, Maringá é a nossa esperança, a nossa razão de ser, a cidade onde nasceram meus filhos, a cidade onde sepultada está Clarice Bedin França, minha saudosa esposa, cidade que me acolheu ainda jovem como professor da sua universidade, da Unidade Polo, como morador e que com tão pouco tempo me deu a dádiva de ter sido um representante dela nas 3 esferas do poder legislativo, como vereador, deputado estadual, deputado federal e, posteriormente, com uma secretaria de Estado também. Eu só tenho a dizer, Maringá, por tudo isso, o meu muito obrigado, a minha gratidão eterna e sem limites. Perfeito, professor.